Prezados colegas, eu sou Tamires Endringe, conselheira do CRC Espírito Santo e membro da Comissão de Fiscalização aqui deste mesmo conselho. O objetivo desse vídeo é oferecer algumas informações para vocês de forma orientativa para que nós possamos mitigar e diminuir as possibilidades de risco de autuação que vocês, profissionais, auditores, peritos e contadores, possam sofrer no decorrer da jornada de trabalho de vocês. A primeira parte do nosso vídeo orientativo, nós vamos falar sobre educação continuada. A educação continuada é um processo em que você exige o cumprimento de pontuação junto ao Conselho Federal de Contabilidade. Esta obrigatoriedade está prevista no regulamento do Conselho Federal de Contabilidade e consiste em que profissionais que têm um registro como contadores, como auditores e peritos tenham que cumprir uma carga de 40 pontos em educação continuada no decorrer do ano, com prazo para cumprimento no ano seguinte, em 31 de janeiro, conforme estabelecido pelas normas deste mesmo Conselho. Então é preciso ficar atento que, embora a lei diga que você é responsável pelo cumprimento de 40 pontos de educação continuada, houve uma resolução que diminuiu esse número de pontos para 20 enquanto durar o processo pandêmico no nosso país. Então, para os anos de 2020, para os anos de 2021, você auditor, você perito e você contador tem a obrigação do cumprimento de 20 horas para cada número de registro que você estabelecer neste órgão. Então, vamos lá. Se você é contador, você precisa ter 40 pontos, com redução para 20 pontos no ano de 2021. Se você é perito, você precisa ter mais 20 pontos. Se você é auditor, você precisa ter mais 20 pontos para 2021. Enquanto durar essa resolução, nós teremos que cumprir 20 pontos. Passando a não ter exigência mais dos efeitos da pandemia, estes pontos passarão para 40. Então, é necessário ficarmos atentos que para cada registro que tivermos, como contador, como perito, como auditor, a lei é bem clara. Temos que cumprir 40 pontos. Bom, o prazo para habilitação no sistema do CFC, ele acontece até o dia 31 de janeiro do ano seguinte, do ano posterior ao cumprimento dessas horas. Então, é importante que você compreenda que você precisa estabelecer prazos para o cumprimento desses cursos, dessas horas, da sua complementação educacional, que sejam possíveis de complementar o seu número de pontos como auditor, como perito e como contador. Eu chamo a atenção porque muitos profissionais, eles muitas vezes estão passíveis de autuação porque eles cumpriram uma carga horária de 40 pontos ou 20 pontos relativos ao ano de 2020 e eles não estabeleceram pontos ou frequentaram cursos ou educação continuada que fosse necessária para a sua função de auditor, por exemplo. Então, é necessário que você faça cursos que sejam vinculados à sua atividade fim. Eu não posso ter que cumprir 40 pontos de carga horária de educação continuada, sendo perito, fazendo cursos na área de auditoria. A comissão não vai aprovar e, por essa razão, você não vai ter sua pontuação contabilizada para os efeitos necessários para o Conselho Federal de Contabilidade. Também chamo a atenção para aqueles profissionais, mais uma vez, se você atua em 3 áreas, como contador, como auditor e como perito, para 2021 você precisa cumprir 60 horas e elas devem ser discriminadas para cada função que você executa. Atividades na área de perícia exigem educação continuada para perícia. Atividades na área de auditoria consistem em atividades e educação continuada para a área fim. Então, muita atenção a isso, que muitas vezes os auditores, os peritos e os contadores estão sendo autuados pelo não cumprimento desses pontos em razão de terem executado e cumprido carga horária de educação continuada em atividades que não compreendem as exigibilidades de cada número de registro. O nosso próximo ponto é falar sobre a forma de atuação de cada profissional. E aí eu deixo um alerta muito grande para os profissionais que os auditores têm a obrigatoriedade de ter os seus registros nos mais diversos órgãos em que eles tenham que emitir e praticar auditoria independente e assinar seus pareceres. Os peritos necessitam ter o seu número de registro para poder atuarem como peritos judiciais. Então, é necessário que, para os técnicos de contabilidade, eles atendam e trabalham somente para o escopo exigido para cada função que lhe compreende. O que eu quero dizer é o seguinte: o maior número de autuações e denúncias que nós temos dentro do Conselho são de técnicos em contabilidades que receberam o encargo pericial, foram nomeados em juízo para assumir o encargo da emissão de laudos e pareceres no judiciário, ou até mesmo fora dele, em perícias extrajudiciais.
É necessário que os peritos tenham bacharel em Ciências Contábeis, registros no Conselho de Classe da sua região e que tenham também o registro de peritos no Conselho Federal de Contabilidade. Somente assim, ele pode executar a tarefa de ser um perito contador. Sendo técnico em contabilidade, ele não pode exercer, conforme o Código de Ética, a função pericial e nem a função de auditoria. Por essa razão, eu deixo o alerta mais uma vez de que peritos somente podem cumprir demandas periciais quando estes estiverem em cumprimento com todas as regras do Código de Ética e Disciplina da nossa profissão. Técnicos em contabilidades estão proibidos e estão, de certa forma, a todo tempo, sujeitos e submetidos às regras deste mesmo código, que vai gerar autuação e ainda podendo até trazer censura pública ou reservada, dependendo do caso que vier a ser denunciado aqui junto ao Conselho. E aí, ainda sobre a perícia, é importante ressaltar para vocês que dentro da processualística pericial, você sendo um profissional contador capacitado para executar sua função pericial na justiça, você deve cumprir prazos e regimentos que a gente chama de processualística pericial. A partir do momento em que você é nomeado e intimado pelo juízo para o cumprimento do encargo pericial, é necessário que você faça o aceite ou faça a análise processual para dar ou não o seu aceite quanto à sua nomeação. É importante dizer que tanto o seu aceite quanto o seu declínio daquele encargo pericial, ele deve ser feito dentro do prazo estabelecido pelo judiciário, que, conforme o Código de Processo Civil, são estabelecidos 5 dias úteis para que o profissional dê o seu aceite ou não daquele trabalho que ele foi nomeado. Enfim, o prazo para manifestação em juízo, ele também não passa somente pelo aceite, e sim para o agendamento das diligências, para as respostas e entrega do laudo e o cumprimento de todos os encargos que lhe foram designados. O que nós temos recebido de denúncia são profissionais que são nomeados e que não respondem o juízo, ou que são nomeados e que não cumprem o prazo para a entrega dos seus laudos, ou até mesmo aquele técnico em contabilidade que foi nomeado e não tinha competência técnica e nem competência legal para poder exercer aquela função. Então, deixo mais uma vez o nosso alerta para que esses profissionais não se submetam a essas proibições, para que não possam acarretar na submissão e estar sujeito às regras estabelecidas por este Conselho e pela Comissão e pela Câmara de Fiscalização, que tem por obrigação exercer a sua função e estabelecer as regras que estão previstas no Código e lhe autuar. Então, muito atenção a isso. O Código de Ética e Disciplina está disponível no nosso site, no site do Conselho Regional de Contabilidade, também no Conselho Federal de Contabilidade. Nós estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas e este vídeo veio com o objetivo de esclarecer ainda mais todas aquelas nuvens que pairam pela cabeça de todos os profissionais. Meu nome é Tamires Endringe, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.